Oi, boa noite, tudo bem? Agora são exatamente 23 horas e 41 minutos. Eu tô fazendo um vídeo para vocês porque eu me surpreendi com o último vídeo que eu gravei faz um ano exatamente, né? Eu falando para vocês sobre aqui como que foi o meu surto, o primeiro surto que eu tive psicótico. Aí hoje eu gostaria de falar com vocês, apesar que hoje, não sei se dá para vocês perceberem, eu não estou muito bem. Eu tô com a minha depressão deu uma atacada, né? Mas enfim, eu tava aqui fazendo umas atividades da faculdade e resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês. Hoje eu vou falar sobre a minha experiência com o Rivotril ou clonazepam, como muitos conhecem. Eu comecei a tomar o clonazepam, eu tomei algumas vezes, ele é emergencial no Hospital São Vicente, quando eu estava muito mal. Aí eu tomei ele na forma líquida. Aí eu comecei, meu médico passou para eu tomar ele da forma oral em comprimido. Aí eu comecei a tomar, assim, falou para mim só evitar dirigir, que poderia dar alguma sonolência, mas até então eu pensei que dava tempo assim de levar minha filha na escola, porque é de uma cidade perto aqui, né? Assim, uns 10 minutos de onde ela estuda pra cá. Aí eu tomei o clonazepam e resolvi levar minha filha na escola. Só que quando chegou lá, a única coisa que eu assim que eu vou lembrando, porque ela vai me falando muitas coisas também. Aí o que que aconteceu? Eu acabou a gasolina, acabou a gasolina do meu carro e eu nisso eu continuei acelerando, acelerando, tentando fazer o carro andar e não consegui. Aí eu acho que alguém bateu na minha traseira, eu não lembro, porque dá tipo amnésia. Acho que você lembra na hora, mas no outro dia você não lembra. Aí eu simplesmente larguei o carro com a chave, com tudo dentro e resolvi ir de pé levar minha filha na escola. Aí continuei andando. Fui andando com ela até a escola, que não era tão longe. Só que quando eu passei em frente a um açougue, não sei se vocês conhecem, que carne, que eles deixam um boi bem na frente do açougue. Aí eu comecei a ter alucinação. Aí eu tava lendo aqui, né, é, sobre algumas coisas que pode acontecer quando você toma medicação. Você pode sofrer de amnésia, você pode ter alucinação, você pode ter psicose, tentativa de suicídio. E aí o que aconteceu comigo foi amnésia e alucinação. Aí eu comecei a olhar para aquele boi e aquele boi parecia que ele estava vivo, parecia que ele estava querendo que eu subisse nele. Na minha cabeça, eu só conseguia pensar que eu tinha que subir naquele boi. Só que quando eu subi no boi, eu caí. Eu não sei como eu caí, eu não sei como eu subi. Eu só sei que eu rasguei minha perna de fora a fora no que eu caí, eu me machuquei. Aí eu lembro que duas pessoas vieram me ajudar. Eu lembro de ter visto de relance, acho que era um homem ou uma mulher, vieram por trás de mim, me ajudaram a levantar. E nisso eu comecei a. Aí eu continuei andando com a minha filha, né? Aí fui levar ela para a escola. Só que quando eu cheguei já perto da escola, por sorte o pai dela trabalhava lá na frente. Aí ele trabalhava num sacolão. Aí ele já viu que eu não tava legal, que eu tava já em surto, eu já tava em psicose, né? Aí ele pegou e ligou pro meu marido atual, aí levou minha filha na escola e eu acho que eu fiquei por lá mesmo, esperando meu marido. Aí nisso eu não lembro como eu vim parar em casa, eu não lembro mais de nada. Do outro dia eu fui lembrar algumas coisas que a minha filha me falou, que minha filha menor tem 10 anos.
E nisso eu estraguei o carro, porque eu fiquei forçando muito. Então eu passei mais de um ano sem usar esse carro. Esse carro ficou encostado, eles empurraram lá para um lugar da cidade mesmo, encostaram. E ele ficou um ano lá parado, até que eu comecei a trabalhar. Aí eu consegui, comecei a. No início era para ser um estágio, né? Aí, enfim, aí fui, continuei, mas mesmo assim continuei o tratamento. Só que como eu também não tinha mais carro, né? Eu não dirigia mais. E aí eu também não estava mais na faculdade nesse período, porque eu estava com muita amnésia. Eu ia no mercado, por exemplo, eu comprava as coisas, aí eu apagava o resto do dia. Eu lembrava o que eu fiz de manhã, mas à tarde eu apagava. Eu fazia as coisas normalmente, mas no outro dia eu já não lembrava. Aí eu tinha que ficar perguntando, me perguntava para as outras pessoas o que eu tinha feito, o que tinha acontecido. Aí no outro vídeo tinha muita gente que me perguntou assim: ah, eu pensava que vocês não lembrassem. A gente lembra algumas partes quando você está em psicose. Eu, pelo menos, eu lembro algumas coisas, mas não é o total. Tem coisas que você não faz ideia que aconteceu. Só as pessoas que estão ao seu redor que te lembram, né? Mas assim, hoje eu me dou super bem com clonazepam. Eu tomo ele serve para mim como fosse um calmante quando eu estou muito ansiosa. Então eu tomo ele constantemente. Eu comecei a tomar ele só eventualmente. Só que como eu voltei à faculdade agora, no segundo semestre, novamente, porque eu já estou fazendo pela terceira vez, porque veio outra história que eu vou contar ainda para vocês. Depois do meu trabalho, eu tive uma perda, né, muito grande nesse trabalho de cuidador e eu não consegui resistir, né, acabei sendo internada novamente. Enfim, aí hoje eu vim para falar sobre o uso do clonazepam. Mas com o tempo passa, com o tempo passou. Depois eu sentia fraqueza, até que hoje ele faz parte do da minha medicação diária, junto com o Depaquem e junto com a quetiapina. Aí a quetiapina, na próxima consulta, eu já vou falar com o médico, porque eu tô sentindo, quando eu tomo ela, eu sinto muito sono. Antes eu não sentia, porque eu ficava em estado de mania, né? Então eu não sentia sono. Ela realmente me ajudava muito, me apagava, eu dormia a noite toda. Só que agora, como eu normalizei, ou então às vezes eu tô um pouco depressiva, aí ela me deixa meio que apagada até umas 10 horas. Eu faço as coisas, mas eu faço no automático. Aí eu levo meus filhos na parada, mas eu não tenho muita força, né? Eu não presto muita atenção nas coisas. Eu fiz até um cursinho de poucos tempos atrás, e aí eu ficava apagada até umas 10 horas da manhã. Então, assim, se vocês estiverem fazendo uso, façam um comentário. Aí vou contar mais novas histórias para vocês se identificarem, ou então vocês também colocarem qual foi a experiência de vocês aí no comentário. E uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, que é muito importante, né? Que eu não tenho muita experiência. Eu tô fazendo esse canal realmente porque eu gosto de compartilhar as coisas que eu passei, porque a cada dia você tem vitórias e outros dias você não tem tanto progresso. Tem dias, por exemplo, que eu aguento estudar, estudo bem, faço muita coisa. E tem dias que eu não tenho esse desenvolvimento todo. Mas o importante é a gente sempre pensar em contrabalancear.
é o que a minha psicóloga me falou. Eu fiquei com muito medo, muito receio de voltar para a faculdade, da minha reação, da reação das pessoas com as pessoas, né? Aí passei por um período porque eu vi meus colegas, foi muito triste eu ver meus colegas que estudaram comigo no segundo semestre, hoje eles já estão no quarto semestre da faculdade. Mas eles passaram por mim, me cumprimentaram, mas mesmo assim me deu aquela tristeza, né? Me deu aquela culpa, te dá muita culpa, você sente culpa. Quem não tem essa doença, normalmente a gente sente culpa por a gente não conseguir, às vezes, levar um trabalho à frente, não levar um estudo à frente, ou a gente ter que parar por um minuto, por algum tempo, às vezes parar por um ano, por 6 meses. Mas hoje eu penso independente da minha situação, que nem hoje eu não tô legal, não tô bem. Mas eu fiz com alguns vídeos online, que faz parte da minha faculdade. Eu assisti, respondi alguns exercícios que eu pude, mas fica mais complicado, porque a sua concentração não é a mesma de quando você está normalizada, né? Quando você não está sob os efeitos da depressão. E eu comecei a reparar também, né? Eu também vou perguntar isso para o meu médico, que o período menstrual, ele está me ocasionando mais momentos de depressão. E mais momentos mesmo de pensamentos suicidas, de pensamentos muito ruins. Então, eu tive pesquisando, eu acho que se eu não me engano chama, eu tinha visto aqui, mas eu esqueci, eu não anotei. Eu acho que é disforia, alguma coisa assim, do período menstrual. Então, gente, já falei demais, né, nesse vídeo. Então, eu peço para vocês, inscrevam-se, ajuda um parente seu, compartilha, escuta, ouve. Quando eu tô muito mal mesmo, o que que eu faço? Eu começo a ouvir vídeo de outras pessoas para saber que eu não tô sozinha. Isso me causa um efeito de, como é que eu vou explicar para vocês? De união mesmo, de como aquelas pessoas estivessem ali perto de mim. Mesmo eu às vezes nem conhecendo aquelas pessoas, mas eu ouvindo elas falarem, eu sim, eu sinto que eu não sou a única que passo por isso. E eu pego algumas coisas que elas usam de estratégias, né, de dicas, que eu depois também vou dar algumas dicas aqui que eu fui aprendendo ao longo do tempo, que na verdade é um aprendizado, você vai aprendendo a conviver com esse transtorno. E a gente tem que pensar o seguinte, quando vier a depressão, quando vier muita tristeza que dá vontade de você fazer loucuras, né? Eu já me automutilei muitas vezes mesmo, já me queimei, porque dói muito. Só quem sente é o que sabe o quanto dói lá dentro. É uma dor inexplicável que você não consegue explicar para as pessoas como que é essa dor. É uma dor que você acorda como se tivesse perdido todas as pessoas que você mais ama. Você tivesse perdido seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos. Só que você não perdeu ninguém. Mas a dor continua. O seu cérebro não entende isso. Parece que seu cérebro acordou pensando que aquilo era verdade. E ele tenta te convencer o dia inteiro que aquilo é verdade, que você tem que ficar triste, que você tem que desistir da vida. Mas é uma coisa que eu aprendi, que é uma das estratégias também que me passaram em outros vídeos, e até mesmo psicólogas, que é uma coisa que ela passa, ela é passageira. Então, às vezes, você que está se sentindo assim, liga para alguém,
liga no 188 se você não tiver ninguém, porque nem todo mundo quer ouvir, nem todo mundo. E não é por maldade, é porque às vezes as pessoas não têm capacidade de te ouvir, porque elas ficam chocadas. Elas não entendem. Por exemplo, eu sou a Rafaela, que tem um transtorno, mas eu não sou o meu transtorno. Mas só que o meu transtorno, ele muda a configuração do meu cérebro. Então, quando eu estou em depressão, ele não funciona normal. Ele não consegue reagir e me falar que eu sou uma pessoa, que eu tenho sonhos, o quanto eu sonhei com a minha faculdade, o quanto eu tenho meus filhos, agora eu vou ser vovó, não falei pra vocês, mas eu vou ser vovó. Enfim, o meu cérebro não consegue raciocinar isso quando eu estou em crise. Ele só consegue raciocinar na dor. Ele só consegue focar na dor. Por isso que muitas pessoas que sofrem desse transtorno se automutilam. Não porque elas não gostem dela, não porque às vezes é um prazer, mas porque quando você sente uma dor física, alivia a dor emocional. E eu não indico para vocês fazerem isso, porque não é legal. Porque você vai aumentando, uma hora você vai perder o controle do quanto que você vai se ferir, e pode se ferir gravemente. E isso é passageiro. Uma hora vai passar essa dor. Pode ser que amanhã, quando você acorde, você já esteja com outro humor. Pode ser que você conversando com um amigo seu, pode ser que melhore o seu humor. Pode ser que você assistindo um vídeo como o meu, mude o seu humor. Ou então você assistir alguma coisa que te agrade. No próximos vídeos eu vou falar mais sobre a minha internação, sobre o problema que eu tive depois do meu emprego e da perda, né, que eu tive, e vou falar para vocês sobre algumas estratégias que eu fui aprendendo e que vocês vão anotar, que vão ser como um mapa de segurança de vocês. Vocês têm que aprender a se lerem, entendeu? Aqui em casa eu já falo pro meus filhos ou pro meu marido. Quando eu acordo que eu já não tô me sentindo bem, eu falo, olha, eu não tô me sentindo bem. Eu acordei assim, eu tô depressiva. Então já consigo distinguir entre a depressão que está moderada, aqui já está grave, aqui já é hora de procurar uma ajuda médica, ou então às vezes ir numa emergência, ou então quando eu estou em estado de euforia, de mania, que também não é legal, não é bom, porque te induz a agressividade. E vem um rebote depois, que é uma depressão muito pior do que a normal. Então, o que eu queria comentar com vocês foi o delírio, a alucinação que eu tive com clonazepam e dos ataques de amnésia. Mas tirando isso, deu tudo certo, né? Continuei, persisti com ele e é hoje ele que me ajuda, apesar de eu ainda ter crises depressivas, que nem hoje, não estou muito bem. Mas eu peço para vocês, compartilha, dá um joinha, faça seu comentário, que é muito importante para mim, me estimula muito, me motiva muito o comentário que vocês fizeram nos últimos vídeos. Assim, teve algumas perguntas que me fizeram se eu já me aposentei. Não, ainda não me aposentei, não consegui me aposentar, não dei a entrada, na verdade, né? Continuo ainda tentando ter uma vida normal, estudar, apesar que meu psiquiatra falou que era muito difícil, que ele me aconselharia
a desistir do curso, mas eu, com a ajuda das terapeutas, da minha psicóloga, eu estou conseguindo. Depois vou dar algumas dicas que elas me deram também para você que está aí tentando fazer sua faculdade, que está lutando muito para fazer sua faculdade. Vou falar sobre os apoios que as faculdades dão, né? E que eu posso falar mais para vocês é ser honesto com você. Quando você acordar, procura saber como que você está hoje e procura não desistir. Procura levantar da cama, mesmo que você não queira. Se você tiver um pingo de coragem de ir até a sala, vá pelo menos até a sala, não fica na cama. Porque cada vez que você fica mais, você vai criando como se fosse um luto. Aí cada vez mais o seu corpo vai piorando. Ele não tem nenhum estímulo de nenhum neurotransmissor bom ali, porque seu corpo está inativo. Então, às vezes eu saio para caminhar, mesmo chorando, eu detesto, gente, eu odeio caminhada. Mas eu ponho uma música, ou então eu ponho alguma coisa para ouvir, uma radionovela, qualquer coisa e vou. Mesmo que eu ache um saco, eu vou, porque aquilo ali, depois que eu volto, já acabou com o meu sono. Então, já sei que eu não vou conseguir mais voltar para a cama. Então, aquilo ali me incentiva muito. Então, se você é parente de alguém, o que eu gostaria trata o seu parente como você gostaria de ser tratado. Tenta entender o lado da doença dele. Tenta entender que ele não é aquela doença, mas no momento ele sofre por causa dela. Então, o que você faria com uma pessoa que é diabética? Você ajudaria ela na dieta. E nada melhor do que o exemplo. Então, assim, brigas não ajudam, discussões não ajudam. Eu sei que é difícil, porque eu convivo com pessoas também que não aceitam ajuda. Elas não querem procurar um profissional, elas acham que não vai resolver. Mas se não melhora 100%, eu falo para você que está ainda aí insistindo em não correr atrás do seu tratamento. É 80%. Na verdade, assim, é 50%.